Hoje eu vou num meetup aqui em São Paulo, chamado JSSP, que significa Jean Suíça JavaScript São Paulo. E não somente eu vou fazer um pouquinho da cobertura, mas eu também vou fazer uma apresentação, coisa que eu morro de medo de fazer, não sei porquê, morro de medo de pessoas, morro ainda mais de medo de fazer apresentações. Eu me sinto muito mais confortável falando com uma câmera, falando pra ninguém. Mas cara, é isso aí. Vamos sair da zona de conforto e a apresentação que eu vou fazer vai ser sobre a arquitetura de uma lib que eu comecei a escrever, que é o Set Promise. É uma lib que eu não esperava que tivesse tanta aceitação da comunidade, muita gente participou mandando pull requests e foi uma experiência fantástica. E a arquitetura dessa biblioteca ficou muito simples, ela ficou muito legal. Então quem está começando a dar alguns passos sobre essa questão de, cara, como fazer uma arquitetura legal, essa apresentação vai valer a pena. As inscrições desse meetup acabaram em meia hora, então eu fiquei até um pouco assustado e muito legal, vai ser na Vizir. Eu tô agora gravando isso aqui de manhã, o meetup vai ser de noite e vamos ver como é que vai ser. Tá gravando? Tá gravando. Cuidado pra não cair. Ai, adivinha quem vai ficar o tempo todo no vídeo. Eu que eu cortei o cabelo, fiz a barba, né? Você lavou, tomou um banho, passou perfume. Tirou esse pedaço de milho que ficou do almoço. Deixa eu botar um rock pauleiro aqui pra vocês. Pauleira, adolescência. Ó, pré-apresentação, eu e esse cara aqui se cagando nas calças por causa desse rapaz aqui que convidou a gente pra fazer as apresentações. Como é que você tá? Não, mas tá tudo bem. Bom, né? Eu tô basicamente um balde de diarreia, morro de medo de fazer apresentação. Obrigado, Romário. É verdade, não, que isso, ó, você tem que enfrentar seus medos. Enfrentando que, enfim, você acostuma e daqui a pouco você vira um bom palestrante. Nossa, tomara. Falou. Beijo. E abrindo o meetup, foi bem legal. Essa foi a 7ª edição do JSSP. E a ideia desse meetup é tentar falar de JavaScript puro. E quando for um tema sobre algum framework, tentar falar dos internals do framework, como é que ele funciona por dentro. E a organização desse meetup foi feita pelo Pedro e pelo Fleury, dois caras fantásticos. Eles falaram de uma das coisas que mais faltam nos meetups de JavaScript são as talks. Então, galera, manda os seus temas para ele, manda ideias de talks, fala, putz, eu quero fazer um talk no JSSP, porque vai valer a pena, tá? Eles são muito legais. E se você quer ajudar de fato, eu coloquei na descrição desse vídeo o link principal desse slide que está aparecendo aí no vídeo agora, para você se inteirar um pouco mais sobre esse meetup. E a primeira apresentação foi o modificadores de escopo, call, apply e bind, feita pelo Lucas Daik. Cara, o Lucas é uma pessoa assim fantástica. Das poucas interações que eu tive com ele na Vizir, ele sempre se demonstrou super solícito, me deu um puta apoio para eu encarar a minha apresentação. E na apresentação dele, ele começou explicando, cara, o básico do básico, desde o escopo local, global, até como a declaração num HTML, por exemplo, vai gerar variáveis globais no escopo do JavaScript. Isso é muito legal, às vezes a galera nem se toca. Então ele passou desde funções nomeadas, anonymous, zero functions, e depois entrou justamente nas funcionalidades do call, apply e bind, assim, tirou nota 10 na apresentação. Eu não sei se ele vai disponibilizar essa apresentação, mas se disponibilizar, cara,
pode dar uma olhada que isso é uma aula completa desses 3 modificadores de escopo. Galera, eu tô aqui com um dos fundadores da Vizir, Fabrício. Fabrício, cara, fala pra gente um pouquinho da Vizir, o que é. Bem, rapidinho, para não ser um jabá chato aí, a Vizir faz 7 anos que estamos no mercado, a gente é uma software studio. A parte mais legal é que a gente acredita ter um ambiente diferente, um ambiente que as pessoas curtam trabalhar e entregar coisas de valor realmente para o cliente, entender realmente o que ele precisa, não querer vender tal tecnologia porque é a tecnologia da moda, realmente chegar junto e entender como que funciona, poder resolver tudo de uma forma legal. O desafio nosso desse ano que a gente tem aqui é formar a base nossa melhor, porque a empresa cresceu bastante, a base de conhecimento das pessoas, assim, tá. Porque assim, é como hoje tem JavaScript, assim, é uma coisa que todo mundo fala, mas realmente quando você vai ver, de fazer entrevista, de conversar com as pessoas, poucas pessoas realmente conhecem, tem conhecimento. Pra caralho. A pessoa sabe saber alguma coisa com Angular, ela fez lá um toquezinho e a gente já põe lá que manja. Então é uma coisa que a gente quer fazer esse ano e pegar mais pesado, até por causa de trazer mais eventos, é formar um pouco mais a base tanto nossa como da comunidade em si, né? Porque a comunidade sempre ajuda a gente, também tem que ajudar um pouco de volta eles também. E acho que é isso aí. Beleza? Maravilha, bom pra vocês. Vamos para as talks agora. E a segunda apresentação foi do Async em Frente, do Romário Lima. Cara, eu já tive o prazer de trabalhar com esse cara. E essa talk dele foi uma das talks mais engraçadas que eu já vi. E, cara, o Romário é uma figura, meu. Assim, é inacreditável, é só estando lá na hora, assim. E apesar de toda a brincadeira que ele fez nessa talk, putz, ele mostrou, assim, perfeitamente a evolução que a linguagem teve sobre como programar de forma assíncrona, de uma forma mais sana, né? Então ele explicou desde os callbacks, quais os problemas que você pode enfrentar, passou então para promises, né, explicando os benefícios, né, de não somente ter encapsulamento de erros, mas como também os benefícios de inversão de controle que as promises fornecem, né? Então, por exemplo, no caso do callback, basicamente você dá um código, o seu código, que é o callback, você dá um código para um terceiro executar esse código, essa função. Então isso pode gerar um problema, né? Porque por algum bug, algum problema de concorrência, esse código terceiro ele pode executar o seu callback várias vezes, por exemplo. Isso é até uma reclamação recorrente dos callbacks. E a visualização que a gente tem que ter disso é o callback. Quando você passa o callback para uma função, no fundo, meio que a função que você passou virou detalhe de implementação da função que está chamando ela. Então o código que você passou para dentro da função principal não está mais sob o seu controle. É meio estranho isso. E já nas promises, esse controle é invertido. Ele volta para o seu controle, para dentro da promise chain. Então, cada item, cada den, cada iteração dessa promise chain, ele vai chamando as suas funções. Então, o controle é bem melhor. Fora que a leitura fica bem melhor. Mas essa questão também de callbacks versus promises também tem um pouco de polêmica. E aí depois que isso foi gabaritado, ele explicou como simular um código síncrono, mesmo usando o ES6, o ECMAScript 6, através da combinação de generators e promises, você pode sim simular um código síncrono que fica muito legal. E por final ele mostra como é que vai ficar a interface final, a versão final, utilizando async e await, que vai sair na próxima versão do JavaScript. O async e await faz parte do ECMAScript 7. E o Romário falou, isso eu não sabia, ele falou que já vai estar disponível na próxima versão Major do Node, que é a 8.0, né? Hoje a gente está na 7.0, a próxima Major vai ser 8.0. E que essa versão vai ser lançada em abril desse ano. Esse vídeo está sendo gravado em 2017, em janeiro de 2017, finalzinho de janeiro. E é isso aí, o Romário matou a pau na apresentação dele. E por final, a última talk do dia foi a minha talk, uma lightning talk de 15 minutos. E basicamente ela começou assim. Eu não consigo. Começou bem pra caramba, mas depois eu engatei, foi bem legal. Deu pra passar a arquitetura do CPromise. E eu pensei que o pessoal não ia fazer nenhuma pergunta, mas rolaram perguntas muito interessantes, como por exemplo, a biblioteca ela tem uma característica interessante, que é o seguinte: ela resolve um CEP contra 2 serviços de forma simultânea. Então, por exemplo, quando você pede um CEP, ele vai até o serviço dos Correios e vai até o via CEP ao mesmo tempo.
Então o primeiro serviço que responder, o usuário que está consumindo dessa lib ganha a resposta desse serviço que respondeu por primeiro, claro, com a interface normalizada. E uma das perguntas foi, putz, mas isso não é desperdício de recurso? Isso não vai não vai gastar a banda? E sim, de fato, vai gastar a banda. E meio que conversando com a galera, a gente chegou numa conclusão que o que precisa ser otimizado é o problema de negócio que está tentando ser resolvido. Então, no caso, a gente está tentando resolver um problema de negócio que alguém quer consultar um CEP. Então, cara, vamos se focar em resolver esse problema. O restante, né, o custo que vai ser, onde esse custo vai ser colocado, que daí sim, nós como desenvolvedores precisamos tentar trabalhar da melhor forma. Então, nesse caso, a lib estava tentando otimizar para o uso, para o consumo do CEP pelo usuário. E o restante da tecnologia a gente vai lá e resolve. Mas também surgiram várias outras perguntas sobre como escalar isso para, por exemplo, se um dia quisesse consultar para 100 serviços, ou como buildar para o browser de uma forma mais otimizada. Então, cara, eu fiquei bem feliz com todas as perguntas. E é isso aí, Meetup finalizado, vamos voltar para casa. Fechou? Tô em casa. Foi muito legal o dia, com certeza fiquei nervoso, sempre fico nervoso com apresentações, mas cara, foi muito legal ao mesmo tempo. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, do formato do vlog, deixa seu like no vídeo, porque é a única forma que eu tenho de saber se você de fato gostou. Então não se esquece de contribuir com a sua parte. Fechado? Um abração e até o próximo vlog.